A lua cheia de Gêmeos traz essa comunicação. Que comunicação é essa, minha gente? Vamos lá, chegamos ao ponto crucial que nós precisamos entender de uma vez por todas para começarmos a caminhar com segurança na estrada da ascensão da consciência e acompanhar o planeta nessa transição planetária, porque o planeta vai transcender. A gente é que ainda, tá meio na dúvida se vai ou não. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Meditação Laica, Conexão Planetária. E eu também estava morrendo de saudade de vocês. Pela primeira vez desde março de 2020, eu não conduzi uma meditação na lua minguante que passou. Mas foi por uma boa causa e houve uma cura alquímica durante esse eclipse, depois desse eclipse, que vai trazer para vocês um vídeo que vai explicar direitinho como é que funciona uma cura espiritual, através dessa conexão com as energias, uma conexão consciente que sabe trabalhar com essa consciência que chega através das energias que a gente dedica a atenção. E agora o Sol entrou em Gêmeos e o papo, a energia geminiana é a energia da comunicação. Então é agora a hora que a gente vai dar uma solução de uma vez por todas para o fato de você não estar dando o crédito que deveria dar para a sua voz interior, a voz da sua consciência. Eu sei que você às vezes oscila. Ora você acredita que vai ser possível seguir essa voz e ora você olha para a sua vida e vê tantas obrigações a serem cumpridas que você fala, ai, bom, tá bom, vai, eu acho que não é bem assim, não é? Pois é, pois agora o Sol entrou em Gêmeos em plena onda encantada do dragão, o início de uma nova rodada do Tzolk'in. E o Sol geminiano vai encher a terceira mais importante lua cheia desse ano, que vai ativar a terceira banda do DNA. A terceira, a gente funciona com a consciência de só 2 bandas do nosso DNA e agora a gente vai ativar a terceira. E isso já precisou de muito esforço nosso há bem pouco tempo atrás. Agora o céu está muito cheio de luz, o véu de Maia, que é essa ilusão que a gente foi levado a acreditar que precisa trabalhar para produzir dinheiro, porque só o dinheiro vai trazer tudo que a gente precisa. Então o véu entre a realidade que a gente pode criar, fazer da nossa vida uma obra de arte e essa outra realidade acachapante está muito fininho. E é exatamente essa energia geminiana que vai fazer essa comunicação. Essa comunicação que agora não é mais a horizontal que a gente tem que prestar atenção, porque a horizontal ocorre toda hora. Foi essa comunicação do mundo externo que programou a gente nessa crença absurda de que a gente tem que vender o nosso tempo para ganhar dinheiro para ser feliz. Eu não estou desprezando o dinheiro, não. Ele é bom, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta, e ele é um símbolo de uma energia que foi empreendida para se produzir alguma coisa que é útil para você e que você devolve para mim nessa energia dinheiro. Agora, a gente fazer tudo por ele, aí não é bem assim. E é essa energia geminiana que estabelece a força necessária para que a gente estabeleça essa comunicação vertical da voz interior, a voz da nossa consciência e a nossa personalidade. E aí eu quero lembrar você do nosso Maha Brother, Jesus. Ele foi um cara, um rebelde naquela época. Ele não agradou ao Estado de Roma e muito menos aos seus companheiros de crença espiritual. Ele seguia a voz do Pai. Fica a dica,
E aí a gente também vai saber qual é o arcano que será ativado na nossa psique, o que tudo isso significa para nós, que já temos consciência que nós somos co-criadoras do nosso destino. Devagarzinho, ponto a ponto, um dia de cada vez, mas definitivamente caminhando. Então, fica aí que o papo hoje está didático. Falei que o papo estava didático, vamos pegar aqui, vamos nos lembrar dos exercícios de entendimento e captação da energia que a gente fez do primeiro raio, né? O raio de Áries, a lua cheia de Áries, porque agora na lua cheia de Gêmeos a gente vai completar a primeira tríade de energias que chegam até nós e que configuram a Santíssima Trindade, uma força trina muito poderosa e espiritual que a gente, captando conscientemente, vai ter força para transformar a nossa vida no que a gente quiser. Então vamos lá, a primeira lua cheia foi a lua cheia de Áries, foi quando a gente conscientemente trabalhou a recepção do primeiro raio, que fala, que trouxe a energia da ressurreição, né? Não é à toa que a gente comemora a Páscoa, a ressurreição do Cristo nessa época da lua cheia de Áries, porque a energia ariana, ela é uma energia de ação, de impulso, é aquela energia que move a gente, que coloca a gente em movimento, e apesar dela ser uma energia espiritual, ela é uma energia que é uma inteligência por si só. Então, ela tem tudo a ver com os arianos, né? E quem conhece um pouquinho de astrologia ou quem conhece um pouquinho de uma personalidade ariana, sabe que o ariano é aquele que age por impulso, que fala antes de pensar, porque é essa energia. E ela veio na lua cheia de Áries e a gente meditou, captou conscientemente essa energia, já passamos por esse momento. Depois passamos pela incrível, fantástica e extraordinária lua cheia de Touro, que vibrou o raio do amor-sabedoria, que foi quando a gente viveu o Festival de Vesak. A lua cheia de Touro acontece reunindo a luz dos mestres, de todos os mestres que já viveram aqui na Terra, os que não viveram, mas que também nos iluminam, né? E a lua cheia de Touro traz essa vibe, a vibe da sabedoria e da iluminação. E ela tem a ver com o nosso chakra do terceiro olho. Então é a luz, é o olho de Touro, é a visão que leva a gente a ver a realidade, não essa de Maia, mas a ver, enxergar o nosso sonho, o sonho de vida. E reúne a luz dos mestres, que também pode ser interpretada com o fato de que na lua cheia de Touro a gente vive essa configuração. O Sol, ele faz 3 tríades. Ele faz uma tríade com a constelação de Touro e com a grande Ursa. E faz uma outra tríade com Sírios e Pleiades. Então as luzes, né? Imagina assim, raio de luz, sabe quando você tem raios de luz que incidem, né, no mesmo ponto? Então todas as luzes dessas estrelas incidiram para o Sol, e é essa luz que a gente recebeu nessa lua cheia de Touro. E foi quando teve o eclipse, e foi quando o céu, Júpiter estava em Peixes, em conjunção com Vênus, onde estava toda uma construção, uma configuração extremamente benéfica para a cura profunda, para a cura do nosso inconsciente profundo. Por isso que eu vou contar essa história para vocês, que vocês vão entender o que é a alquimia. Bom, vamos adiante. Então, nós vivemos esse eclipse nesse momento que foi extremamente curador, e é muito por causa disso também que você está vivendo esse momento de, sabe, às vezes você tá lá acreditando que a vida pode ser bonita, e é bonita, e é bonita, e às vezes você cai e fala, não, isso não tem que dar conta, tem que dar conta da... É por isso que a gente está oscilando, porque veio forte a luz, e a gente está começando a oscilar para o lado da luz, e cada vez mais entendendo que esse mundo real aqui é um mundo ilusório, que a gente pode transformá-lo no que a gente quiser. Bom, então vamos lá.
O triângulo de cima, que já foi iluminado, olha, você está vendo aqui, né, o solzinho aqui. Vou pegar uma canetinha. Você está vendo primeiro o solzinho. Ai, eu tô sem caneta. Você está vendo primeiro o solzinho ali em cima, que é o estimulado pela lua cheia de Áries. Esse sol do lado de Touro é o sol que foi estimulado pela lua cheia de Touro. E agora a gente está entrando na lunação de Gêmeos, que vai estimular esse terceiro ponto desse triângulo, né, que é a lua do Festival da Humanidade. Por que Festival da Humanidade? Porque nós somos compostos desses dois triângulos, né? E o triângulo de cima é o triângulo do céu, digamos assim, o triângulo da espiritualidade, que pode ter esse jeito metafórico da gente se dirigir a ele como o céu. E o triângulo de baixo é o triângulo que a gente pode se dirigir metaforicamente a ele como representante da Terra. Então nós somos humanos e temos em nós o céu, representado pelos 3 chakras superiores, e a Terra, representada pelos 3 chakras inferiores. Porém, eles estão em nós, digamos assim, separados pela falta de consciência de que nós podemos uni-los para poder ascender em consciência e aí passar a existir como um ser de luz, que está representado por essa figurinha aqui do lado. Eu trouxe essa figurinha, essa é a figura da divina presença, a divina presença que nos habita. Repito, a divina presença que nos habita no nosso coração. E é essa divina presença que a gente tem que se apropriar e tomar consciência dela. Pois bem, vocês já devem ter assistido aqui o vídeo que eu falei da convergência harmônica, né? Quando tudo começou, quando chegaram os decretos, quando chegou a chama violeta. Vou botar o card dele aqui, se eu não colocar, me cobra, que eu vou colocar o card dele aqui, que é importante você assistir esse vídeo. E aí, naquela época, essa figura que você está vendo da Divina Presença foram os primeiros desenhos que começaram a surgir sobre a Divina Presença. E a explicação desse desenho é a seguinte: aqui embaixo, né, envolto nessa chama violeta, somos nós nessa condição humana material de encarnados. Depois, essa figura que está aqui no meio, né, entre esse arco-íris em cima e essa pessoinha aqui embaixo, é a nossa presença, a nossa consciência mestra ascensionada. É tudo aquilo que nós chamamos de mestre. Essa figura do meio, ela representa o nosso anjo da guarda, o nosso santo de devoção, Deus, quando a gente se dirige a Ele, né? Representa a parte da nossa consciência que assume que existe uma inteligência maior a quem a gente se dirige, né? E o tamanho da fé que a gente tem é responsável pelo nome que a gente vai dar. A gente dá o nome de Deus, a gente dá o nome de santo, a gente dá o nome do nosso anjo da guarda, né? A gente dá o nome dos nossos guias, a gente dá o nome que a gente entende que é essa força da nossa consciência oculta, que a gente não vê, mas que a gente sente que está ali presente e que nos atende, que nos ouve. Então, todo esse lugar, que dependendo da sua crença, dependendo da sua educação espiritual ou religiosa, está representado por essa figura que está aqui no meio. E acima, onde tem esse arco-íris, esses círculos multicoloridos, está a mônada, né? Está a consciência já expandida no grau aonde nós poderemos não mais precisar nos encarnarmos. A gente já adquiriu a consciência da nossa individualidade, mas já não dependendo da nossa personalidade, né? A gente já entende que nós somos parte de um todo muito maior e que temos ali uma
uma função como parte do todo, e a gente já aprendeu que o melhor de tudo é a gente não ter que arbitrar, é a gente não ter que escolher nada, é a gente servir 100%. Então isso seria sim essa parte mais alta dessa tríade que você está vendo aí. Pois bem, então, ao longo do tempo, inclusive, na medida que a gente foi se adaptando e foi treinando o nosso olhar para essa presença divina, a gente vê que os desenhos deles foram se modificando. É muito interessante, né? Porque depois daquele desenho surgiu esse que é muito mais claro. A gente vê muito mais claramente nós aqui, né, na nossa posição meditativa, já construindo uma consciência maior do nosso corpo de luz, que é esse ser aqui amarelo, muito parecido com o Cristo, porque ele é realmente a representação da nossa consciência crística. Cristo vai voltar a partir de nós, de nós adquirirmos a consciência que ele nos ensinou, que ele nos mostrou que é possível, né? Então é a consciência crística que está representada nesse desenho daí acima de nós meditando ali embaixo. E já, né, o ser, a consciência do eu sou, que já é essa consciência branca, esse ser com esse manto branco, que já tem consciência do corpo causal, né? O corpo causal é aquele que traz todas as nossas memórias, de todas as nossas vidas, de toda a nossa existência, já está em contato com a nossa mônada, já sabe, já tem contato com todos os nossos antepassados e ancestrais, já tem consciência. Já sacou tudo, já tem consciência de tudo, já sabe que nós somos seres planetários da Terra e que esse é um estágio nosso aqui, que a gente veio, alguns vieram aqui, escolheram vir para ajudar nessa transição, porque o planeta Terra faz parte de um sistema solar que faz parte de uma galáxia que está evoluindo, e ele é como se fosse um órgão do nosso corpo, né? Assim como, suponhamos, né, Sírios, a estrela Sírios representa o nosso pulmão, as Pleiades representam os nossos rins, Arcturus representa, sei lá, o nosso cérebro, o nosso aparelho mental. E a Terra tem uma função como um órgão dentro dessa galáxia. E a Terra agora está vivendo essa ascensão da consciência, justamente ganhar consciência disso, né? Que nós somos seres planetários e que a gente tem uma existência muito maior. Então, quando a gente chega nesse lugar da presença eu sou, a gente já tem essa consciência e já não precisa nem mais da experiência no corpo físico. Então, essa é a presença eu sou. Vamos lá. Depois, o que acontece? Quando a gente já tem esse trabalho de adquirir consciência do primeiro raio, o raio do impulso para a ação, da vida em movimento o tempo todo, a gente tem consciência da sabedoria, tem a luz da sabedoria do segundo raio que a gente adquiriu na lua cheia de Touro, que fala justamente da gente ter a sabedoria de quanto menos a gente interferir no processo do ciclo da natureza, né, dos ciclos naturais. Eu me lembro muito daquele filme do Rei Leão, né, o ciclo da natureza, que o verdadeiro rei, representado pelo Rei Leão, é aquele que preserva o ciclo da natureza, né, e não aquele rei representado pelo Scar, que representa aquela nossa, o ego, né, a força do ego sobre todas as coisas. O Scar é aquele leão no filme do Rei Leão que quer tudo para ele, que dane-se o resto, e vai destruindo e vai interferindo no ciclo da vida, né? E enquanto que o Rei Leão, verdadeiro rei, ele sabe que a função dele como o ser top dos animais é cuidar para que esse ciclo da vida não se interrompa. E essa é a sabedoria representada pela luz de Touro. E agora, então, a lua cheia de Gêmeos traz essa comunicação. Que comunicação é essa, minha gente? Vamos lá, Chegamos ao ponto crucial que nós precisamos entender de uma vez por todas para começarmos a caminhar com segurança na estrada da ascensão da consciência e acompanhar o planeta nessa transição planetária, porque o planeta vai transcender. A gente é que ainda, né, tá meio na dúvida se vai ou não. Então,
A lua cheia de Gêmeos, ela traz essa comunicação, a comunicação que deve acontecer da gente com a gente mesma. Você está vendo que esse triangulinho, aqui o triangulinho de cima, ele começa a se mexer. Ele está representando aquele momento em que a gente começa a conversar com a gente mesmo. Ele está representando aquele momento em que a gente olha para o que a gente sente, a gente olha para as nossas ações, a gente olha para as nossas reações, a gente observa a gente muito de perto, a gente começa a observar a gente muito de perto, sabe? É quando esse triângulo de cima ele está começando a girar, porque ele está representando aqueles momentos em que a gente começa, sabe, a fechar questão com a gente mesmo, sabe? Começa a prestar atenção nas coisas que se repetem, nas nossas ações repetitivas, nos nossos sentimentos, nas nossas crenças, né, nas nossas verdades, né? Verdades que muitas vezes fazem a gente fazer o que a gente não quer, verdades que muitas vezes colocam a gente em situações que a gente gostaria de não estar, né? Mas que a gente acredita que deve estar, então a gente está se olhando muito de perto. E que nesse desenho aqui, dessa Santíssima Trindade aqui do lado, olha, você vê, né, como o desenho vai evoluindo, né? Nesse desenho da Santidade, Presença Eu Sou, o segundo ser, que seria esse ser da nossa consciência mestra ascensionada, a consciência crística, né, ou Jesus, que a gente pode também muito bem chamar de Jesus, sentir que está conversando com Jesus, já está bem mais próximo de quem está meditando, de nós ali sentados meditando, percebe? Isso é a gente tomando consciência da nossa própria consciência mestra ascensionada, da nossa consciência crística. Então a gente vai encaixando, a gente vai acoplando essa luz, sabe? E o fato de o triangulinho estar girando para baixo é como se a gente estivesse crescendo e acoplando essa luz do Cristo, porque a gente está olhando, né, para nós mesmos, para esse triângulo de baixo, que é o triângulo reativo. São as situações em que a gente se sente preocupado com a nossa segurança, em que a gente, por exemplo, agora com a questão política, a questão das guerras, a gente fica preocupado se vai faltar comida, se a gente vai conseguir se sustentar, né? Isso é o nosso chakra de baixo vibrando. E a gente esquece, na hora que a gente está vivendo isso na nossa lida diária, a gente esquece, por exemplo, que Jesus falou pra gente, né? Quando ele falou algumas vezes tinha um rapaz uma vez que falou assim, ai Jesus, eu quero, o que eu faço para ser como você? O que eu faço para conseguir essa luz que você tem? Aí ele falou, você quer mesmo? Então larga tudo, né? Larga trabalho, família, emprego e me segue, né? Então assim, e aí, mas e agora, como é que vai fazer? Não vai faltar, não vai me faltar nada, eu não vou faltar para alguém? E aí Jesus fala, né? Poxa, se Deus veste os lírios do campo, quanto mais você, né? Filho de Deus, puro e perfeito, né? Uma outra fala dele também foi, né? Se um pai da terra não sabe o que faz para sustentar o seu filho, imagina o pai maior, né? O pai do céu. Então Jesus usava essa linguagem figurada para mostrar para a gente que a gente tem como se sustentar, que essa história, né, de que a gente precisa produzir algo para terceiros e receber por isso, e aí se sustentar a partir do dinheiro que a gente consegue vendendo o nosso tempo, é uma situação produzida, né? Ela é artificial, ela é que nem a gente comer comida artificial, né? A gente acaba se alimentando de algo que não nos nutre de verdade, daquela água que não mata a sede, né? Então, essa comunicação que a gente começa a fazer com a gente mesmo representa a gente cada vez mais se sentir forte para seguir a nossa consciência. E aí esse triângulo vai girando, porque a gente vai olhando para a gente. E ele vai girando. Essa é a comunicação que Gêmeos está trazendo, tá, gente? Da gente com a gente mesmo, tá? Porque a comunicação com o mundo aí fora já rola, é automática, e a gente não precisa fazer nada para isso.
E aí, olha só essa foto, como já vai evoluindo. Essa é a foto da presença eu sou. Já é já incorporamos, né, a nossa consciência crística e já chegamos aí à presença eu sou, a consciência do eu sou, que é a consciência criativa. E aí você tem a árvore da vida que atrás do corpo causal. É muito lindo que essa figura, descrever essa figura, vale um vídeo inteiro. Então eu vou parar por aqui. Mas é lindo isso. E nós somos de verdade isso que você está vendo aí, o que essa figura representa, essa geometria sagrada da árvore da vida ali atrás do corpo causal, tá certo? Mas vamos adiante. Espero que eu já estou aqui com 24 minutos mas a gente está chegando num lugar agora que você vai entender tudo. Aí, nessa conversa que a gente vai tendo com a gente mesmo, trazendo, ancorando essa consciência, a gente tem muitas... Aqui no canal, a gente tem a playlist, que é a playlist do Aprenda a Meditar, que se subdivide em decretos e fiats, que eu também já expliquei nesse mesmo vídeo, que eu vou colocar o card de novo aqui, quando eu falei da grande fraternidade branca, da convergência harmônica, quando começou a entrar no planeta, né, o trabalho da chama violeta, da purificação de karma, a gente tinha os decretos, porque a gente estava com a nossa mente tão fechada, que a gente tinha os decretos que eram assim, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus, que agora me envolve em meu chamejante, brilhante manto de luz branca, mantendo-me invisível, invencível e invulnerável a toda a criação humana agora e para sempre. Então a gente tinha uma fala que vinha assim, produzida, que era para você ficar programando o seu cérebro para quem você verdadeiramente é. Você fala assim, ai meu Deus, programar meu cérebro, nosso cérebro está totalmente programado pelo que a gente vê na televisão, pelas notícias que a gente recebe, por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente escuta do mundo externo. O mundo externo programa a gente diariamente. Então chegou um momento que as egrégoras de luz, que os seres de luz do planeta falaram assim, não dá, vamos acabar com essa farra, não dá mais, a humanidade tem que ascensionar e tem que ter uma chance consciente para isso. E foi aí que entraram os decretos. Então, conforme, né, se você não entende, não aceita a ideia, tem dificuldade de ter essa conversa com você mesma, né, de conversar com a sua consciência, né, de acreditar na sua voz interior. Então você tem esse maçarico que são os decretos. Esse daí, por exemplo, é um deles. E nessa foto você vê, né, para aquela pessoa que tem dificuldade de entender que existe uma consciência mestra ascensionada, você vê que a figura do meio, nessa figura que eu trouxe para você, está ausente, né? Então ali representa aquele nosso estado de consciência em que a gente acredita que Deus, que a nossa consciência mestra ascensionada, que essa coisa de quinta dimensão, de espiritualidade, é algo muito distante, né? É algo que está ali no céu, olha, igual essa figura aí, está ali no céu, né, raiando pra gente, mas é muito distante. O máximo que eu posso fazer aqui é ajoelhar e rezar, e pedir, e pedir, e pedir, e pedir, e pedir, pedir. Então, se você está nesse estado de consciência, se você acredita nisso, tudo bem, tudo certo, é o estado da sua consciência e você é um ser lindo, maravilhoso, filho de Deus, puro e perfeito, filha de Deus, puro e perfeito, e está tudo bem. No processo de ascensão à luz, os mestres mandaram esse decreto que é para começar justamente a iluminar, a abrir caminhos, a abrir sinapses no seu cérebro para você perceber que você é. Você é um ser. Você é. E você pode adjetivar a sua vida como você quiser. Então esse é o decreto, olha lá, eu sou a quebra, olha esse decreto, se você não consegue ler, não sei onde você está vendo, eu vou ler para você. Eu sou a quebra consciente e a libertação de todos os paradigmas e crenças limitantes que meu eu externo adquiriu ao longo de minhas encarnações. Eu sou agora consciente de quem eu sou.
Eu sou um ser de luz magnífico. Eu sou poderosa. Eu sou poderoso. Eu sou perfeita. Eu sou perfeito. Eu sou saudável. Eu sou plena. Eu sou pleno. Eu sou existindo agora e para sempre na plenitude divina. E assim é para sempre. Amém. Eu falo amém porque eu tenho uma cultura religiosa e quando eu digo amém, eu estou selando isso que eu disse no mais sagrado nome de Deus, naquilo tudo que representa de mais sagrado para mim. Então, esse é o decreto maçarico. Começa, né? Aqui, olha, você é luz, você é luz, você é luz. É raio, estrela e luar, não é? É sim, não é para ninguém, é para você mesma. Então, agora, quando a gente então estabelece, né, essa consciência, assume a consciência, a voz da sua consciência, você começa a ouvi-la e dar crédito a ela, aí a gente chegou no estágio representado pela força, o arcano maior do tarô, a força. E é quando o triângulo, então, girou para fecundar o triângulo da matéria. É quando a luz espiritual, representada pelos 3 chakras superiores, o chakra coronário, o terceiro olho e o chakra da garganta, começa a fecundar o triângulo material, que é o chakra básico, o chakra sexual e o plexo solar. Então é quando a nossa consciência começa a fecundar no nosso chakra básico a segurança. Você é filho e filha de Deus, você tem direito à terra. Não, nada vai lhe faltar. Você é um ser de vontade, de desejo, e isso é legal, isso é o que move você nessa vida. Mas não seja movido pelo seu desejo. Você é um ser que tem a sua individualidade, sim, e isso é importante. Você tem um ego, sim, e isso é importante, porque é através desse ego que você se expressa aqui. Mas não seja dirigida por esse ego, porque esse ego vai muitas vezes querer atender o mundo lá fora, e o que esse ego tem que atender é essa voz da consciência. Então esse é o processo. Esse é o processo de fecundação do triângulo espiritual no triângulo para a matéria, representado por esse arcano maior do tarô da força. Agora, você vai em 5 minutos. Olha, até agora o vídeo tem meia hora. Agora você vai entender em 5 minutos através do glorioso tarô, o auxílio luxuoso do tarô, o que é que tudo isso representa no nosso cotidiano. Então, na linguagem do tarô raiz, nós temos o seguinte: quando estamos assim, olhando para essa figura da Santíssima Trindade, meio assim descrentes e tal, a gente está exatamente na nossa condição do mago. O mago, ele tem os 4 instrumentos na frente dele, que é a nossa capacidade de sentir, pensar, agir e ter a semente da consciência, que é o fogo, mas esses instrumentos estão dispostos na frente dele. Ele não se apropriou desses instrumentos. E ele tem um braço para cima indicando, olha, existe, né, uma consciência sua própria e existe a sua personalidade. Existe o céu e a terra. Assim na terra como no céu. Aquilo que você imaginar, aquilo que você fizer com seus instrumentos, com o que você pensa, sente, quer e faz, é o que você vai produzir no seu céu, no seu mindset, na sua mente, né? E aí os triângulos estão separados. Essa carta, o mago, representa a letra hebraica Aleph, que está aqui em cima, e que tem o desenho muito parecido com a posição do mago. Tem uma diagonal, né? E um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Assim na terra como no céu. Aleph, a letra A de Adam Kadmon, a nossa condição humana. Então tudo começa daí. Muito bem.
E ele representa, agora olha isso, o mago representa a lei da vontade, ou seja, a primeira lei que a gente tem que colocar em ação nesse mundinho de Deus que a gente vive é a lei da vontade. A vontade divina representada por esse triângulo, né, da Santíssima Trindade, a lei da vontade. E aí a gente gira esse triângulo e começa a fecundar o triângulo de baixo da maneira como eu já falei para vocês. Vai trazendo segurança, vai acreditando na nossa segurança, acreditando que a gente merece ser feliz, dando crédito aos nossos desejos, né? Não só querendo sempre agradar ao outro, em detrimento do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, entendendo a importância do nosso ego como individualidade, né? Aquela que é uma lição, o ego é importante porque é ele que tem que fazer esse exercício, do exercício da vontade sobre o ego, a personalidade, né? Então é ele, e ninguém pode fazer isso por você. Então, por isso, é importante o ego. Então, aí estão as duas figuras, nós e o mago. Então, o mago é a representação da gente nesse estágio, exatamente nesse estágio de consciência, que nós estamos agora. Nesse exato momento, Sol em Gêmeos. Estamos começando a alunação. Durante todo o período da alunação de Gêmeos, a gente vai sustentar a consciência da importância da nossa conversa com a gente mesmo. Mas uma conversa é para levar a sério. É para levar a sério a voz da sua consciência. Não é para achar que você está conversando com alguém que te escuta, que é muito bonzinho porque te escuta. Não. E te escuta, e você escuta o que essa consciência te diz. Então executa, leva a sério. É a voz da sua própria consciência. Como é que você vai saber que é a voz da sua própria consciência e não é a voz de nenhum obsessor ou de alguma coisa? Simples. Toma providência de que toda vez que você vai sentar e ter essa conversa séria com você, entre em seu coração. O seu coração é um átrio secreto e sagrado inviolável. Então você entra no seu coração e aí você começa a ter essa conversa segura, seguríssima. Você veja, então o triângulo de cima representa o ato de vontade, o triângulo de baixo os instintos naturais, as reações naturais, o nosso lado reativo. E isso serve para tudo, para tudo. Reativo com relação a você mesmo, né? Como você reage. Você reage sempre da mesma maneira com você mesma? Quando você quer fazer uma coisa e não consegue, ou quando você consegue fazer alguma coisa, mas sente culpa, né? Como é que você reage? Sempre da mesma forma? Então começa agora a exercer a sua vontade, que está representado pelo arcano maior da força. Na medida em que você exerce a sua vontade, você vai fecundando esse triângulo de baixo. E o triângulo de baixo começa então a se render ao triângulo de cima, a girar. A gente não girou o triângulo de cima para baixo? Então agora, a partir dos próximos 3 signos, a gente vai começar a trabalhar a consciência desse triângulo de baixo. A consciência que vai levar a gente a entender, né, como manifestar, como expressar da melhor maneira as nossas energias pessoais. Então, assim, Câncer, Leão e Virgem vão trabalhar muito com a gente, muito com a gente. A gente prestando atenção na nossa casa, no nosso corpo, em Câncer, a gente prestando atenção na nossa obra de arte, no nosso dom, na nossa vocação, na nossa luz interior, que é Leão, e a gente prestando muita atenção em o que a gente produz com a nossa energia. Né? O que a gente produz, que vida que a gente produz com a nossa sagrada energia em Virgem. E aí, quando chega em Virgem, a gente já girou esse triângulo para cima, já colocou todo o nosso corpo, a nossa criatividade e a nossa força de trabalho a favor da nossa luz interior, a favor do nosso propósito de vida, a favor do nosso dom.
E aí, esses triângulos, quando eles se interpenetram, eles formam o Merkaba, que é o nosso corpo de luz, que também pode ser entendido como a nossa consciência de quinta dimensão. E o mais legal de tudo isso, e agora eu quero falar olhando bem para vocês, o mais legal de tudo isso é que há bem pouco tempo atrás, nós humanos só tínhamos assim a condição de atingir essa consciência na quinta dimensão, essa consciência expandida, desencarnados. A gente encarnava, vivia, né, a nossa vida aqui, ia aprendendo, ia a esse planeta escola, né, ia vivendo um planeta de expiação e prova, ia expiando, né, os nossos pecados, aquilo que a gente entendia como errado, né, a gente ia vencendo as provas, as tentações, e aí, ao desencarnar, então, é que a gente recebia, né, o retorno em luz e consciência de que estágio a gente tinha alcançado. Se tínhamos alcançado um quantum de consciência e luz suficiente para sustentar a nossa individualidade, a nossa função, sem precisar encarnar. E agora, nesse momento de transição planetária, como a Terra está ascendendo em luz, a gente pode fazer essa transição sem precisar desencarnar. Não é fantástico isso? Então vamos lá, 41 minutos eu vou tentar dar uma editada para dar uma diminuidinha aqui, mas chegamos então ao final desse vídeo e eu vou adorar ver o seu comentário, entender se fez sentido para você, o que você quer saber mais, pergunta. Eu vou produzir um vídeo sobre a mudança alquímica que eu vivi, que é para você entender como ela acontece, fruto dessa conversa com a gente mesma, né? É a conversa com a gente mesma, a atenção na sincronicidade da vida à nossa volta, e aí fechou a questão e a gente está, né, nessa ascensão de uma forma muito tranquila e numa forma muito, muito amorosa, muito amorosa. Né? Então, aguarda esse vídeo que ele vai chegar por aí. Se você chegou até aqui, deixa seu like, dá uma força para esse canal, se inscreve, aciona o sininho e vamos, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Esse é um ano de eleição, eu tô atenta a essa questão e eu quero trabalhar muito com os conceitos, né, a espiritualidade na política, né, como que a gente pode ser esse ser de luz nessa situação que a gente vai viver esse ano, né, que a gente não pode ignorar a nossa função de cidadã e de cidadão dentro dessa realidade que a gente não curte tanto, mas é que a gente está nela, né, nós somos atores e atrizes dela, então a gente tem que estar nela. Então, eu preciso saber, eu quero saber se está fazendo sentido para você. Então, deixa seu like, se inscreve, aciona o sininho, que a gente se vê no próximo vídeo. Vai vir uma próxima onda encantada aí. A gente tem muito a conversar. Essa lua de Gêmeos vai ter muito papo para gente, tá bom? Então, gente, gratidão, 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 mas uma gratidão infinita. Namastê, namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.